E a questão de hoje, mudando aquilo que eu já tinha iniciado, por que eu estou de roxo? Questão do Alzheimer. Bom, essa folha aqui que eu estou tendo, depois o pessoal costuma mostrar para vocês e coloca no vídeo. Se vocês olharem aqui, aqui tem um cavalheiro, um bonitão. Ele era, digamos assim, eu era fã dele, o famoso Charlton Heston, que ele fazia aqueles magníficos papéis, Ben-Hur, aqueles épicos da década de 70, 80. Estava aqui o Ben-Hur. E por que eu comecei a falar sobre Alzheimer? Porque setembro agora, no caso, dia 21 de setembro, é o Dia Mundial da Pesquisa, de conversar, de revisar as coisas a respeito da estruturação, da maneira como o Alzheimer está se mostrando no nosso ambiente atual. Bom, se vocês por acaso forem ver, aqui tem um senhor, esse cavalheiro aqui, Ronald Reagan, foi ator de cinema, foi uma pessoa impressionante, aquela coisa toda, e quando ele completou 80 anos, ele se retirou da vida pública porque ele teve Alzheimer, faleceu com esse problema. Ou seja, um homem que mandou praticamente na metade do mundo foi embora, teoricamente, sem lembrar quem ele era, que isso é uma das coisas que nós vamos comentar depois. Bom, este senhor aqui, se vocês olharem, o nome dele é Gene Wilder. Dos atores de cinema, ele fez a Fantástica Fábrica de Chocolate, o primeiro deles. Esse indivíduo, se existiu alguém que era ator perfeito, era este aqui. E, no caso, ele também faleceu da doença de Alzheimer. No caso, aqui vocês têm um que é conhecido agora, é o famoso Samuel Jackson. O Samuel Jackson, ele está se retirando gradativamente do cinema, porque os pais dele, tanto o pai quanto a mãe, têm ascendentes de Alzheimer na família. E tem saído algumas reportagens comentando que, de repente, pode acontecer com ele. Quando eu digo pode, eu não sei se ele já tem sinais ou não, mas reportagens têm saído a respeito da ancestralidade dele. Então, esse é o Samuel Jackson. Esse senhor aqui, vocês já conhecem bem melhor também, o famoso Bruce Willis. O Bruce Willis já parou definitivamente de atuar, ele já está em casa, sob cuidados médicos, aquela coisa toda. Ele começou com um tipo de demência, mas na realidade o que ele está desenvolvendo seria o Alzheimer. E segundo consta da literatura, no caso, é que os últimos filmes dele, ele já tinha que ter alguém para ajudar a memorizar as falas. Então, esse aqui é o dito cujo Willis, e quando eu coloco para vocês, na realidade são pessoas. Por que eu coloquei? Porque são pessoas conhecidas no mundo todo. Eles são conhecidos no mundo todo, só que quando eles ficam velhos, e tem isso aí, eles se olham no espelho talvez e não sabem quem são. Isso eu estou dizendo porque eu imagino, porque tem um detalhe a respeito do Alzheimer. Se vocês perguntarem para mim se eu tenho medo de alguma coisa, medo eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa que eu estimo, eu aprecio, eu adoro, é a minha memória. Se eu fosse uma fofoqueira, eu podia montar sei lá, uma coisa de fofocas internacional. Porque o que eu olho, o que eu vejo, eu guardo, penso. Os pacientes eu conheço pelo nome, gente que faz 20 anos que eu não vejo, digamos assim, aparecem e eu lembro deles de quando estiveram. Então, se vocês perguntarem para mim por que eu estou falando sobre isso, eu estou falando sobre isso porque também, para mim, dói. Se eu ficar velha, cabelo branco, as pernas já não estiverem tão boas, aquela coisa toda, agora, se eu continuar com o que tem aqui dentro, eu vou ser uma velha feliz. Porque um livro me faz feliz, uma brincadeira me faz feliz, uma piada me faz feliz. E se por eventualidade eu não tiver mais essa capacidade, aí eu vou ter que ver onde é que foi a tal da felicidade minha. E aqui, no caso, esse cavalheiro aqui, todo mundo deve conhecer, as moças bonitas, então, devem conhecer mais ainda. Ele é o famoso Hemsworth, ele faz papéis de ator e etc, etc. E ele tem o mesmo problema que o Samuel Jackson, ele tem ancestralidade dupla de Alzheimer na família. E ele é australiano, e os jornais australianos, enfim, europeus, colocaram que ele está agora diminuindo a atividade e talvez retirando do cinema para poder aproveitar a mulher e os filhos, que são jovens que estão crescendo. Então, quando eu comecei com essas pessoas aqui,
Vocês vejam bem, eu saí de um bonitão, outro famoso, outro poderoso, só que o Alzheimer não poupa raça, credo, ele não poupa nada. Se ele tem que vir, ele vem como se fosse uma verdadeira tempestade, um tufão.